Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão alegres? Amém? Está aumentando, viu? Que benção, viu? Eu quero ver essa igreja cheia de irmãos interessados de falar com Deus, né? Se você falar com Deus e pedir, Ele tem para dar, né? Eu quero convidar aqui o presbítero Orlando Lux para fazer uma leitura em oração pela oferta neste momento. Nós hoje estaremos louvando o Senhor com hino para recolher as ofertas desta noite e os dias. A paz do Senhor a todos. Livro de São Mateus, capítulo 22. Convido a igreja para se pôr em pé para nós fazermos a leitura referente à palavra sobre o dízimo, sobre a oferta. Mateus 22. Todos acharam? Amém? Amém, então. Versículo 17 diz assim: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua maldade, sua malícia, melhor dizendo, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é essa esfinge e essa inscrição? Disseram-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Sempre atrás eu já comentei sobre esse versículo aqui, que nós devemos... Como nós pagamos o imposto, nós devemos também trazer o que é de Deus para Deus. Porque o imposto a gente corre pagar ligeirinho, tudo IPVA, IPTU, licenciamento e etc, etc. Quem tem comércio paga tantos impostos, que o nosso Brasil é quase só imposto. E para Deus, um pouquinho de dinheiro, uma oferta simbólica, e o dízimo, que é nosso dever, nossa obrigação. Amém? Então agora ore junto comigo e peça a Deus sabedoria. Eterno e soberano Deus, Papai querido, mais uma vez nesse sublime momento, meu Senhor, me dirijo a Ti para agradecer por mais essa noite, por mais esse dia, Senhor. Receba a nossa oferta, o nosso dízimo, Senhor, que é para a construção, para a continuação da Tua casa, Senhor, para novos convertidos que virão, Senhor, para Te adorar, Senhor. Pai querido, que nós possamos logo construir um novo templo, Senhor. Não que aqui não esteja confortável, mas queremos coisa melhor, porque Tu promete aos vossos filhos, Teus servos, Senhor. Abençoa todos reunidos aqui. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento, por gentileza. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 205. Aleluia. 225. 205, né? 225. Na batalha contra o mal. Creio que todos, né? Estão nessa batalha, nesta guerra. E nós não podemos arredar o pé. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixa a tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, és caído no Senhor, mostrarás o seu valor, ser valente.
Sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, com truísmo e com poder. Sê valente, perco sem o mal temer. Sê valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Sê valente, sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, o Evangelho a proclamar. Sê valente, no Brasil, em terra ou mar. Sê valente, amor de enobrecer, sempre com Jesus viver, e também vencer. Sê valente, sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente. Aleluia. Quantos valentes temos aqui nesta noite? Amém. Tem alguns aí que não levantou a mão, né? Corre à toinha, viu? Mas nós devemos ser valentes. Quando o inimigo se manifestar, nós devemos de não recuar, não. Tem que enfrentar ele, né? E mandar ele correr. Pastor Anderson, neste momento com a palavra, creio que todos os corações agora preparados para receber. No final, pastor, nós vamos orar em favor do irmão Antônio Lemos, que está internado, muito mal. Paz do Senhor, amados irmãos. Que bom estarmos na casa do Senhor, depois de passarmos um tempo em oração. É sempre um refrigério para a alma da gente, quando a gente ora. Quando a gente ora, a alma da gente se sente aliviada, não é verdade? Porque toda aquela pressão, tudo aquilo que muitas vezes está assediando a nossa vida, no momento da oração a gente começa a sentir alívio. E a gente começa a sentir a santificação do Senhor produzida através do Espírito Santo na nossa vida. Começando na nossa alma, né? Na parte espiritual. E a gente só alcança esse nível espiritual na oração. A oração é uma união que a gente tem com Cristo espiritualmente. E através da oração a gente se beneficia dessas bênçãos de Deus espirituais e também reflete isso no nosso corpo e também na nossa alma. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Nós estamos estudando sobre como ouvir Deus falar, ou aprendendo a ouvir Deus falar conosco. E nós fizemos um sistema que, ao final, nós vamos estar entregando um certificado aos irmãos, aqueles que participarem, pelo menos de 60% destas ministrações. Então, os irmãos que não deram nome ali, pode ter uma listinha lá atrás, a gente está atualizando esta lista,
e os irmãos podem se inscrever. Nós falamos já nas vezes anteriores sobre alguns solos, né? alguns terrenos, algum tipo de solo, de terreno. O primeiro terreno que nós falamos, que a parábola fala, é aquele caminho, né? Aquela semente que caiu à beira do caminho. Qual tipo de solo que é esse, irmãos? Os irmãos lembram? Que tipo de solo é esse? É um solo duro. É um solo duro. Por quê? Porque é um carreiro, né? É um caminho. E geralmente nos caminhos ele é pisado, né? E aquele chão fica duro. Então não é um chão próprio, preparado para que a semente possa penetrar. E acontece que a semente fica superficial. E vêm os pássaros, vêm os pássaros e roubam, comem essa semente, ou vêm as pessoas e pisam essa semente e matam essa semente. E nós falamos que esse solo fechado, duro, ele representa o que? A nossa mente, o nosso coração, um coração fechado, um coração duro, um coração resistente. E esse coração duro, esse solo duro, ele endurece com o passar do tempo. Ele endurece pelo orgulho, ele endurece pelo medo, e ele endurece também por ressentimentos na vida da gente, por problemas não resolvidos. A gente começa a ficar fechado para Deus. E às vezes a gente diz: por que será que eu não ouço mais a voz de Deus? Por que será que Deus não fala mais comigo? É que Deus está falando, mas o solo está duro, não penetra. Já ouviu a expressão cabeça dura? Né? Já ouviu alguém falar assim? Esse é um cabeça dura mesmo, né? E às vezes Deus está falando assim: meu Deus, Deus está falando conosco, Deus está falando e dizendo: mas como é que pode? Eu estou falando e Ele não ouve. É porque está duro, o solo está duro, o ouvido está tapado, né? Tem um negocinho que produz o nosso ouvido, que é a cera, né? Tem gente que está com muita cera e essa cera ficou uma pedra, tapou o ouvido, já não consegue mais ouvir Deus falar. E esse solo é um solo que acaba sendo um solo improdutivo, né? A infertilidade faz parte. Depois nós falamos do segundo solo. O segundo solo é um solo superficial. A semente caiu em um terreno que era pedregoso, né? Isso fala de uma mente superficial, né? E esta mente superficial, esse solo raso, né, com muita pedra, ele fala de uma mente superficial, né? Uma mente superficial. E é importante nós entendermos que isto representa o tipo superficial de ouvintes da palavra de Deus, que muitas vezes brota a palavra, eles ficam entusiasmados, mas quando o calor vem, quando os problemas vêm, eles secam, eles se secam. E às vezes é aquela pessoa que se entusiasma muito facilmente. Existem pessoas que se movem muito pelo coração, pelas emoções. Quando vê, ele está fazendo projetos mirabolantes, mas ao mesmo tempo é um fogo de palha, que acaba rapidinho, porque não tem consistência, não tem profundidade. E a grande situação, e que nós não falamos na semana passada, as Forças Armadas Americanas, eles fizeram um estudo, uma pesquisa, e diz que as pessoas ouvem algo e depois de 72 horas elas esquecem de 90% a 95% de tudo que elas ouviram. Isso é muito ruim, quando a gente percebe que pessoas estão ouvindo, mas entra por um ouvido e sai por outro. Não fica, não retém, não desce ao coração. Então esse solo é um solo superficial, e esse solo acaba não sendo um solo próprio para o plantio. E hoje nós vamos falar sobre um terceiro solo, e é um solo que a Bíblia diz ali. Vamos ler Lucas 8. Quantos acharam Lucas 8, versículo de número 4 a seguir? Diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades,
disse por parábolas. Então, aqui a terceira semente, diz ali a leitura que foi feita, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Então, esse é o terceiro tipo de semente que foi lançado num terceiro tipo de terreno. A semente é a mesma, mas o terreno que é diferente. E esse terreno é um terreno que tem espinhos. E nós vamos ver aqui o que significa isso, né? E eu coloquei aqui que essa situação que acontece impede de nós sermos abençoados pela palavra de Deus. Deus envia a sua palavra. Isso não está falando somente do evangelho, não está falando somente da salvação. Está falando constantemente, porque existem palavras que Deus fala para a gente, promessas que Deus faz. Existem palavras que Deus traz ao nosso conhecimento. Deus está falando conosco constantemente. Deus não falou conosco só no dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Deus continua falando conosco. É isso que nós entendemos, que o cristianismo é um relacionamento. Não é somente uma religião, uma questão de religar-se com Deus, mas um relacionamento, onde nós podemos conversar com Deus. E aqui, irmãos, a questão é a seguinte, que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, porque a nossa mente ela está muito ocupada com outras coisas. Os espinhos falam de preocupações da vida diária, planos, alvos, ambições, contas e tudo mais. E existem muitos ruídos na comunicação. Hoje em dia, nós vemos que a tecnologia avançou muito, mas os irmãos que se lembram um pouquinho mais atrás, quando nós ligávamos o telefone, geralmente para um órgão público, ou algum lugar assim, um hospital, um lugar que se usa muito o telefone, e às vezes não tinha o sistema de ramal, não tinha, era só uma linha, e de repente o Daniel estava ligando lá, e ligava, e só dava ocupado, né? Os irmãos lembram do toquezinho que dá? Agora nós estamos mais modernos, que nem sinal de ocupado não dá mais. É um sinalzinho de espera, ou então toca, né, continua tocando como se fosse para atender, mas você está numa outra ligação e você tem até a facilidade de escutar um toquezinho e saber que tem uma outra ligação te ligando. Mas antigamente não tinha tanta facilidade assim, e você escutava aquele sinalzinho de ocupado. Tu, 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 tu. Era mais contínuo o som. Quando é em atendimento, fica tu, tu, tu. Mas quando era ocupado, é tu, 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 tu. Você sabia que estava ocupado. Quantas vezes, irmãos, nós estamos assim? Deus está querendo falar conosco. Deus está, de repente, interessado, disposto a trazer-nos uma revelação, trazer-nos uma mensagem, uma promessa, uma palavra, mas nós estamos tão ocupados, estamos tão agitados, estamos tão aflitos, estamos tão preocupados, estamos correndo atrás de tantas coisas que a gente não tem tempo para a gente parar e ouvir Deus falar com a gente. E esta é a tonada aqui, desse terceiro terreno aqui que a gente vê, é um solo com espinhos. E esses espinhos falam destas preocupações. E muitas vezes Deus quer falar conosco, mas Ele não encontra espaço, porque a nossa agenda está cheia, está lotada, e nós estamos em um ativismo tremendo, e a gente não consegue ouvir Deus. E mesmo quando a gente não está fazendo nada, a nossa mente está assim, ó, trabalhando. Tem gente que não consegue nem dormir, porque a cabeça está assim, ó, 1000 por hora. Porque não consegue parar e sossegar e tranquilizar-se. Agora, você percebe que isso acontece nas comunicações, hoje, nos nossos dias também. De repente você quer ver celular, é uma benção, né? Às vezes você, na hora que você mais precisa, o bendito celular parece que não está fora de área, não funciona, sei lá, vocês já perceberam isso?
Celular é uma beleza, é uma maneira de te localizar em qualquer lugar. E às vezes se torna também uma maldição, porque às vezes você não consegue sossegar, porque toda hora fica tocando. Ou de repente está precisando falar com uma pessoa, liga, nunca consegue falar. Eu não sei como é que pode uma situação dessa. Num mundo em que nós vivemos de tanta tecnologia e às vezes a gente não consegue falar com as pessoas. Porque ou está fora de área, ou está ocupado, ou está desligado, ou a bateria acabou, né? Eu às vezes brinco com a minha mãe, que às vezes eu ligo para ela, e eu digo, poxa mãe, eu liguei, mas não consigo falar com a senhora. A bateria estava descarregada, né? O celular estava dentro da bolsa, eu não consegui escutar. Esqueci o celular lá na cômoda, né? E tanta coisa, e a gente não consegue conversar, porque existe sempre uma situação. Mas irmãos, nesta noite, que a tua bateria esteja carregada, o teu sinal esteja na frequência certa, e você não esteja ocupado com nada, para que Deus possa falar, e você possa entender a voz do Senhor. Amém, irmãos? Então, Deus deseja falar com você, mas às vezes ele recebe o sinal de ocupado, né? Ou você está, de repente, fora do gancho. Já percebeu também que às vezes acontece lá em casa, agora não tanto, né? Porque a gente está com esse telefone sem fio, né? Mas geralmente, como era aquele telefone mais tradicional, que você colocava assim, às vezes no jeito de colocar, você colocava ele meio fora assim, ele ficava com aquela palhetazinha levantada, e aí um monte de gente diz, poxa vida, esses irmãos ficam pendurados no telefone, liguei para a casa do pastor o dia inteiro e tal, não consigo falar com esse povo. Mas o que acontece? Está fora do gancho. Está fora do gancho. Irmãos, nós temos que colocar no gancho e dizer, Senhor, pode falar que o teu servo ouve e a tua serva também ouve a tua voz. Amém, irmãos? É necessário nós produzirmos tempo intencional para ouvir Deus. O versículo 7, ele diz assim, olha, outra parte, ou outra semente, caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as abafaram. E o próprio Senhor Jesus responde qual é a interpretação da parábola, no versículo de número 14. Foram sufocados, olha, muito bem, sufocados por essas três situações. Quais são? Repita lá, Edmilson. Cuidados desta vida, riquezas e deleites. Em outras palavras, seriam, em outras versões diz preocupações. Outra palavra seria riquezas. Riquezas pode ser substituído por outra palavra com P também, para os irmãos facilitarem. Que outra palavra com P poderia ser substituído? Riquezas. Não, prazer já está lá já, né? Que seria o seguinte. Poderia ser poder para riqueza, ou poderia ser possessões. Possessões desta vida. E também os prazeres desta vida. São três coisas. Então, o solo espinhoso, ele fala de uma mente preocupada, distraída. Quer dizer, a pessoa é sufocada por isso. Agora, irmãos, Deus tem um plano para a sua vida. Você pode dizer amém? Só que esse plano você não vai conhecer ele assistindo a novela das 8, nem das 9, nem das 10. Que agora tem novela até das 11, acho que sei lá. Você não vai conseguir entender o plano de Deus assistindo o filme. Você não vai conseguir entender os planos de Deus com outras situações, a não ser fazendo tempo para ouvir Deus através da sua palavra, através da oração e através de estar em sintonia com o Espírito Santo. Amém, irmãos? É desta maneira que nós descobrimos o plano de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano e você precisa investir tempo para você entender o plano de Deus para a tua vida. Então, se você sabe que Deus tem um plano na tua vida, investe tempo. Investe tempo. Tem tanta gente, irmão, que está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus tem um plano na vida dele. Ele sabe que Deus tem um projeto na vida dele. Deus já falou com ele várias vezes,
Só que acontece que ele não investe. Não investe. Irmão, se você não investe, nada vai acontecer. Mas se você começa a investir naquilo que Deus está falando com você, as coisas vão acontecer. Amém ou não amém, irmãos? Então, fique atento, porque Deus tem um plano para a sua vida. Agora, nunca confunda, isso é importante, nunca confunda atividade com produtividade. Existem duas palavras aqui importantes: atividade e produtividade. Existem muitas pessoas que são muito ativas. E esse ativismo não leva muitas vezes a nada, porque a pessoa começa a andar em círculo e não sai do lugar. A produtividade é diferente. A pessoa pode até mesmo ter esse ativismo, mas não ser produtivo. Às vezes ocupa o tempo todo tem que estar ocupado, mas às vezes é uma ansiedade que a pessoa tem, e essa ansiedade Deus está querendo que você lance nele, e você está lançando no teu trabalho, está lançando nas tuas coisas, até mesmo na igreja, às vezes atividades na igreja, joga ansiedade nisso, e quer preencher todo o tempo com isso, mas não entende que a atividade, o ativismo não significa produtividade. Você tem que ver o fruto. Que fruto você está produzindo? O que é que você está produzindo? O que é que Deus está produzindo na tua vida também através dessa situação? Então você tem que estar atento, que o ativismo não significa necessariamente produtividade. Você tem que eliminar as distrações e ouvir a voz de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos ouvir algo, irmão Alfredo, porque a gente está distraído. É aquilo que a gente falou. Você já passou por isso, irmã Marli? Que você fala com o irmão Alfredo: Alfredo! Daí, o que foi? Por quê? Porque ele estava distraído. Estava distraído. É que nem aqui, de repente alguém pode estar aqui no culto, está ouvindo a mensagem, e a gente percebe, às vezes, a gente conversando com o outro e tal, ou de repente para fora, ou de repente, às vezes a gente fica olhando do púlpito aqui, ó, gente para fora da porta lá, conversando. Olha, que proveito tem isso? E às vezes vive uma religiosidade, está perdendo tempo de investir a sua vida em ouvir mais Deus. Olha, é que nem você já viu pessoa assistindo um filme e fica assim, né? E fica assim introduzido naquela história. E de repente chega o irmão João Amaral e diz: ô fulano, ele não ouve. Por quê? Porque ele está vidradão lá na TV. E quantas vezes, irmão, a gente está vidradão em tanta outra coisa e a gente deixa de ouvir o que Deus quer falar conosco. A gente está perdendo a sensibilidade espiritual. Tem que estar sintonizado. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas falando de distração, falando de coisas, ruídos na comunicação, eu me lembro que eu morei no Paraguai, irmão Edmilson, e lá no Paraguai, cadê a irmã Tereza? Não está aí, a irmã paraguaia? Os irmãos paraguaios gostam, os irmãos e o povo geral, eles gostam de som alto. Som alto. Som tem que, pode não ter nada em casa, mas tem que ter um som, uma caixa bem forte e potente, né? E eu tinha um vizinho que ele fazia questão de colocar as caixas viradas para a minha janela, para a janela da minha casa. E ele colocava todo vapor. Ao ponto, irmãos, de eu estar conversando com um irmão na minha sala e eu não conseguia ouvir o que o irmão falava comigo, por causa do som. Aquela cachaca, né? Tchaca, 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 o dia inteiro. E às vezes, irmãos, para a gente se livrar, sabe o que a gente fazia? Que chegava no final de semana e desaparecia de casa. Ia passear, inventar qualquer coisa para não ficar em casa, porque era um tormento. Era dor de cabeça, de tanto tchaca, 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 aquele negócio o dia inteiro. Na frente de casa, assim, ele colocava as caixas para fora, um calor muito forte lá, então eles colocavam a caixa para fora, assim, bem na direção da minha janela. E era impossível a gente conversar. Por quê? Porque o ruído lá atrapalhava a concentração. Eu não sei como é que esses adolescentes conseguem hoje estudar assistindo televisão. Estudar escutando música. Vocês já perceberam isso? Eu não consigo. Eu preciso me concentrar muito
tato para poder entender o que eu estou lendo, o que eu estou fazendo, porque qualquer coisa me distrai. Qualquer coisa é um ruído para a minha mente. Eu também, muitas vezes, quando acontece assim, por exemplo, em casa não tenho aquele espaço, não tenho às vezes um escritório, não tenho um lugar assim específico, então, às vezes eu estou fazendo um estudo, o que eu faço? Eu pego às vezes o computador, coloco um fonezinho de ouvido e coloco uma música só tocada. Por quê? Porque às vezes dentro de casa a criança está fazendo isso e outros estão fazendo aquilo lá e não sei o que está ligado lá o liquidificador fazendo comida e tal, mas de repente aquele som ali está me trazendo a concentração para aquilo que eu estou fazendo. Então é uma maneira de me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Irmãos, que nós possamos trazer isso para a vida espiritual. O que é que está trazendo incomodações, irritações, ruídos na tua comunicação com Deus? De repente falta você parar um pouco e estar concentrado para falar com Deus. Mas às vezes isso é tão difícil, irmãos, porque às vezes até na oração, eu não sei quantos já tiveram a experiência, que você de repente está na oração e de repente, justo no momento da oração, você está falando com Deus e começa a vir um monte de pensamento na tua cabeça. A fatura, olha, hoje é o último dia da fatura, tem que pagar, não vai esquecer. Já passaram por isso, já? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E fica aquelas mensagens na tua cabeça e você não consegue, às vezes, se concentrar em falar com Deus. Porque está aquele turbilhão de pensamentos que vem na mente. E você tem que respirar. Ou dizer, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, repreende todos esses espíritos de conta aí. Espírito maligno, contrário. Eu quero me concentrar para falar contigo. E às vezes isso fica atrapalhando o nosso relacionamento. E aqui nesta palavra fala de 3 situações. Jesus diz aqui, as distrações são como espinhos. E ele nos dá 3 exemplos aqui. O primeiro é as preocupações. Essas preocupações distraem você de ouvir Deus falar. Não se pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. É possível, irmãos? Você orar preocupado com alguma coisa? É isso que eu estou falando. Às vezes fica com aquele negócio da conta que tem que pagar, a conta que tem que pagar. Não, você não consegue se concentrar. Você não consegue orar. Você não consegue compenetrar na oração. E aqui, irmãos, a palavra grega para preocupações, ela é uma palavra que ela tem o sentido seguinte: ser empurrado em diferentes direções. Ser empurrado em diferentes direções. Isso é preocupação. Quando você começa a ser empurrado para lá, empurrado para cá, empurrado em várias direções. Você não sabe para onde ir, você perde o foco quando você se preocupa. E a palavra de Deus diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade. Isso que está trazendo ansiedade para você, preocupação para você, você deve lançar no Senhor Jesus. E nada melhor do que fazer isso em oração. Não é verdade, irmão Gonzaga? Quando você ora, é como que a panela de pressão tem aquela válvulazinha, né, que vai saindo toda a pressão. Quando você ora, é como se estivesse saindo toda aquela pressão, toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação vai saindo. E se você não faz com que essa preocupação saia, isso é como um espinho que está ali sufocando a sua vida. A segunda situação são as riquezas ou as possessões. Elas podem ser espinhos na nossa vida. Quem sabe nós podemos estar tão ocupados ganhando dinheiro que muitas vezes nós não temos tempo para Deus. Estamos ocupados ganhando a vida que muitas vezes estamos realmente deixando de viver a vida verdadeira. E às vezes a gente está tão preocupado em correr atrás do vil metal e muitas vezes isso traz, até um afastamento de Deus. Agora, quando nós dedicamos o tempo para trabalhar, mas antes de qualquer coisa, nós sabemos comunicar-nos com Deus e orar ao Senhor e buscar ao Senhor, eu tenho certeza que o nosso trabalho vai ser um trabalho mais suave, porque Deus vai nos abençoar. Amém ou não amém, irmãos?
Terceira situação, o outro espinho, é o prazer. Prazer pode ser um espinho também. Não é errado ter prazer. Foi Deus que planejou cuidadosamente as coisas boas do mundo. Tem gente que acha que ter prazer na vida é pecado. Não, ter prazer não é pecado, é coisa boa. Foi Deus que fez todas as coisas maravilhosas do mundo para nos dar prazer também. Agora, muitas vezes, irmãos, a diversão pode levar você a esquecer-se de Deus. Quando você prioriza a diversão, quando você prioriza o prazer, e quando a recreação substitui a adoração. De repente, você diz assim, hoje, esse final de semana, acho que eu vou para a praia, esquentou um pouquinho, minha casa na praia está lá, fechada, eu vou dar uma saída lá. Ou, de repente, eu não tenho casa, mas o irmão tem, o amigo tem. Diz que não precisa ter casa na praia, tem que ter amigo que tenha casa na praia, né? Não precisa ter assim uma casa de campo, necessita ter alguém conhecido, um amigo que tenha casa de campo. E muitas vezes, esquentou um pouquinho, vamos para a praia. Esquentou um pouquinho, vamos sair no parque. Esquentou um pouquinho, vamos no shopping. Aí quando vê esse horário ainda de verão que nós estamos, aí espera anoitecer. Aí quando chega 7h30, 8 horas, começa, aí, meu Deus do céu, 8 horas, perdemos o culto. Mas estava tão bom a gente se divertir, estava tão bom no parque, e a gente acaba esquecendo das prioridades, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. E a distração, os prazeres, as diversões, começam a substituir a adoração ao Senhor. E a gente começa a inverter os papéis, e isso começa a sufocar a nossa vida. E existem muitos outros tipos de espinho. Jesus só trouxe 3, mas você poderia enumerar vários outros que muitas vezes está atrapalhando a tua vida espiritual com o Senhor. Você pode fazer a tua própria lista de espinhos. Agora, a grande situação aqui é o seguinte, a pergunta que eu faço, quanto de esforço é necessário para fazer um espinho crescer? Quem aqui que já cultivou lá no seu jardim espinhos? Hein, irmã Vânia? Você plantou espinho com tanto carinho, regou ele, fez uma plantação de espinhos. Alguém já fez uma plantação de espinhos? Só a rosa, mas a rosa compensa, a beleza da flor compensa os espinhos, né? Que nem diz um irmão que estava pregando uma vez num casamento, o irmão Eliseu, e ele estava dizendo assim, casamento é que nem uma rosa, é bonita, cheirosa, mas tem seus espinhos. E ele disse assim, ou alguém aqui já viu uma rosa sem espinhos? No meio da celebração de boda, de casamento, lá da cerimônia, e aí um menininho levantou assim, eu já vi, pastor, eu já vi. Mas daí o pastor disse, mas meu filho, você viu mesmo? Vi, pastor. Mas aonde que você viu uma rosa sem espinho? Lá na minha escola deram para nós uma rosa de plástico. Acabou com a cerimônia do pastor. Agora, ninguém em são juízo vai cultivar espinhos. Não é verdade? Espinhos não precisam ser cultivados. Espinhos nascem sem esforço nenhum. É uma praga que vem. Nesse sentido, irmãos, na nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado, que os espinhos vão surgindo. E se a gente não se cuidar, esses espinhos vão sufocar a nossa vida espiritual. Há momentos que até a própria família é um espinho. Eu conheço pessoas que foram muito ativas na obra do Senhor e hoje, de repente, já estão com muitas dificuldades, porque às vezes tem família grande, tem vários filhos, tem netos, e daqui a pouco, quando chega mais ou menos ali para o almoço, e daí vem toda a família e se reúne, fica ali os filhos, os netos, genro, nora e tal, e daqui a pouco vai chegando o tempo, e de repente, puxa, mas vai ficar chato eu sair para a igreja e tal, e aí não vem domingo, não vem outro domingo, quando vê, meu irmão, já não congrega mais,
já perdeu afinidade com os irmãos, já perdeu relacionamento com os irmãos, já está com vergonha até de vir na igreja, porque aquilo se tornou um espinho. O espinho, ele cresce através da negligência. A grama é um trabalhão para você plantar, é um trabalhão para você manter, mas os espinhos, os mato, as ervas daninhas, esse cresce no seu descuido. Quando você descuida a tua grama, se você não tira, não faz uma manutenção constante, a grama já é sufocada por estes matos. E quando você vê, já não tem mais grama, só tem mato. O mato cresce no meu descuido e no teu descuido. Quantas vezes nós somos negligentes e muitas vezes isso está sufocando a nossa vida. E de repente o mato cresceu, o espinheiro cresceu pela nossa negligência, e de repente a gente não tem mais tempo a sós com Deus, não tem tempo de oração, não tem tempo de estudo com a palavra de Deus, não tem tempo para congregar, já não dizima mais, já não vem à escola dominical, e de repente os espinheiros vão crescendo e sufocando a minha vida espiritual, e eu vou perdendo a alegria, vou perdendo a paz, vou perdendo o ambiente, vou perdendo o propósito, vou perdendo a calma, e de repente os espinheiros aparecem em todo sentido através da negligência. Mas que nesta noite nós possamos observar e ver o que é que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Quem sabe é a nossa falta de reverência. Quem sabe é as nossas acomodações. A gente se acostumou. A pior coisa que tem, irmão, é o crente velho. O crente velho é a pior coisa que tem. Por isso que cada dia nós temos que nascer de novo e dizer: Senhor, me dá um novo coração. Tem muita gente que critica aquele louvor que diz: Senhor, me dá um novo coração. Não há nada de bom em mim, Senhor, me transforma. Tem muita gente que critica, mas nós precisamos orar mesmo. Senhor, me dá um novo coração. Eu não quero ser um crente velho. Eu quero ser um crente maduro, mas não um crente velho, porque a diferença é muito grande. Um crente velho é um crente ranzinza, um crente que de repente é criticão, critica tudo, nada satisfaz, qualquer coisa está murmurando, reclamando. O crente novo é uma benção, porque é o primeiro amor, é tudo maravilhoso, tudo especial, tudo é emoção, não é verdade, irmão Alfredo? É tudo tão emocionante. O irmão Alfredo testemunhando para mim, ele vai ter coragem ainda, né, de vir aqui à frente e dar testemunho também, né? Ele testemunhando, porque ele congrega aqui já há bastante tempo, mas agora passou pelo batismo recentemente, e mês passado participou da primeira Santa Ceia. E ele contando a experiência, disse assim: olha, depois que eu tomei a ceia, depois que eu voltei para casa, foi algo tão glorioso, parece que algo caiu assim de mim, eu me senti tão leve, tão radiante, uma alegria, um gozo, e ele estava emocionado, chorando, contando, até as lágrimas caindo dos olhos, porque aquele ardor, aquela emoção. Mas o crente velho, só a graça do Nazareno. Irmão, que nós não venhamos a ter este sintoma de crente velho, mas que a gente possa ser sensível à voz do Espírito Santo. Que nós possamos dedicar tempo para Deus. Como é que está o teu tempo com o Senhor? Quanto tempo você está investindo com o Senhor? O que é prioridade para você? Deus é prioridade para você? Para quantos Deus é prioridade aqui? Pode dizer amém? Quanto tempo você está investindo com Deus? Quanto tempo você investe para dormir? 8 horas, no mínimo. Quanto tempo você investe para trabalhar, para ganhar o teu pão de cada dia? 8 horas. Quanto tempo você está investindo para ler a palavra de Deus e orar cada dia? Será que Deus realmente é prioridade na sua vida?
Será que Deus realmente é a prioridade na minha vida? Será que eu estou dedicando tempo para Deus? Para ouvir Deus? Será que mesmo quando eu estou indo para o trabalho, no carro, trânsito pesado, mas será que de repente mesmo no meio de toda essa distração, no meio desses ruídos, eu consigo sintonizar a minha mente com o Senhor e ser sensível à voz do Espírito Santo? O que nós estamos falando não é viver uma vida beata, ou de uma pessoa que está no templo 24 horas, ou tem que estar de joelho orando todo o tempo. Mas, irmãos, no nosso dia a dia, em cada momento, em cada paradinha nossa, que nós possamos ser sensível à voz do Espírito Santo. Como aquele irmão que tinha o seu horário de almoço no trabalho, e ele dedicava pelo menos da sua 1 hora de almoço, ele almoçava meia hora, e a outra meia hora ele levava a revista da escola bíblica dominical e a Bíblia. E ele ia fazendo a leitura e ia estudando cada dia. Isto é dedicação, irmãos. Isso é dedicar tempo àquilo que realmente vale a pena. Quanto tempo você tem dedicado, investido para ouvir Deus falar? Quanto tempo? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Às vezes a gente fica, irmãos, pensando, porque tem crente que nem para comer não ora mais. Parece um absurdo, né? Parece um absurdo. Mas tem crente que nem para orar, para comer, ele não ora mais. Conheci um irmão que quando ele fazia a compra do mês, que hoje em dia já não compra tanto, porque não muda os preços, né? Então o pessoal vai comprando todo dia. Mas quando ele fazia a compra do mês, irmão Robson, ele apresentava assim as compras e dizia: Senhor, muito obrigado, Pai, por todo esse comigo. Para não orar para comer. Não é porque ele era muito grato, não. Porque daí ele dizia: estou orando já, Senhor, porque daí se eu esquecer de orar quando eu estiver comendo aí na pressa e tal, o Senhor me perdoa. Mas já está orado e abençoado. O que entra nessa casa já está orado e abençoado. Daí não precisa orar para almoçar. Tem gente que já não ora mais quando levanta, já não ora mais. Aquele costume, aquele bom costume, levantou da cama, a primeira coisa, dobrar o joelho para orar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Antes de ir para a cama dormir, dobrar o joelho junto com a esposa, junto com os filhos, para orar e agradecer pelo dia. Irmãos, estas práticas, esses hábitos bons, estão caindo fora da nossa agenda. Outro, chegar na igreja, para o culto, e chegar um pouquinho antes, pelo menos, do horário do culto, irmão Eliel, e dobrar o joelho e orar ao Senhor. Está perdendo. O pessoal já chega e já senta. Já. Às vezes o culto nem começou, já senta. Um já chega meia hora depois. Tem obreiro que chega meia hora depois de começar o culto. Isso é um absurdo, irmãos. Olha, eu me sinto tão mal com isso. Eu só chego realmente atrasado quando não tem outra opção mesmo. Aconteceu alguma coisa aconteceu que está me impedindo de eu chegar no horário, mas o meu horário de chegar é antes. Hoje, por exemplo, cheguei meia hora antes, estava aqui orando. Porque nós devemos ser, irmãos, disciplinados e não displicentes. Nós temos que fazer tempo para Deus falar conosco. Amém? Quem sabe essa palavra está meio pesada. Mas é a palavra que Deus deu para mim nesta noite, irmãos. Nós precisamos dedicar mais tempo para a oração. Eu fico olhando, às vezes, como pastor, eu fico triste. Eu fico pensando, Deus, olhando para nós. E eu me coloco na posição também. Deus, como Deus está vendo tudo isso? Sendo deixado de lado, ignorado, não consultado, desprezado. A gente vai fazendo as coisas assim como a gente quer e pensa. E depois ainda a gente diz assim: ô Senhor, por que o Senhor não me ajudou nessa? Aí só falta Deus dizer assim: não vou nem falar nada, né?
nós precisamos fazer tempo para ouvir Deus. O que é? Quais são os espinhos que estão atrapalhando você? Quais são os espinhos que estão sufocando a tua comunhão com Deus? O que é que está produzindo esses espinhos? O que foi que aconteceu com você? Que antes você era tão fervoroso e agora parece que perdeu o foco espiritual. Parece que as coisas materiais, parece que as coisas do dia a dia têm mais importância do que os valores espirituais. Mas que nós possamos cultivar uma vida de um relacionamento profundo com Deus. E os espinhos hoje, nós possamos fazer uma manutenção na nossa vida, neste solo que é a nossa vida, e cortar e quebrar e queimar todos esses espinhos, e tirar tudo aquilo que está trazendo distração para nós ouvirmos a voz de Deus. Deus quer falar com você. Deus, Ele tem algo muito importante para falar com você. E Ele faz tempo que quer falar isso com você. Mas Ele quer te falar na calada da noite. Ele quer falar no profundo do teu coração. E essa mensagem que Ele tem é só para você. E Ele diz assim, olha, eu amo aos que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Vocês podem dizer amém? Fica de pé, meu irmão. Faça uma oração, querido irmão. Nesta oração, peça ao Senhor que sonde o teu coração, que você mesmo, esta manutenção você tem que fazer. Quais são os espinhos? O que é que está espetando a tua vida espiritual? Está produzindo irritação na tua vida espiritual? O que é que está atrapalhando a tua comunhão com o Senhor? Deus está aqui hoje para fazer uma limpa na tua vida e na minha vida, para que Ele possa ter total e completa liberdade em nossa vida. Você crê assim, meu irmão? Pode dizer amém? Feche os teus olhos. Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Senhor, vai tirando de nosso meio, Senhor, toda displicência, Pai, toda negligência, Pai, toda irreverência com a Tua casa, Senhor, toda irreverência, Senhor meu Deus, no relacionar-se com o Senhor. Pai Celestial, que esses espinhos, muitas vezes produzidos não necessariamente pelo diabo, nem pelos demônios, mas muitas vezes que crescem pela nossa negligência, pelo nosso descuido. Senhor, estende as Tuas mãos para que nós possamos ter uma visão mais clara, Senhor. Uma visão, Senhor meu Deus, mais compenetrada na nossa própria vida. Que a gente deixe, Senhor meu Deus, de ser tão crítico, tão reclamão, tão murmurador, e que nós possamos, meu Deus, ser verdadeiramente um instrumento para a Tua glória, Pai. Repreende, Senhor, da nossa vida, tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando, Senhor. Se tem pessoas aqui que está fora de sintonia, se tem alguém aqui, Senhor, que está fora do gancho, se tem aqui, Senhor meu Deus, alguém que está com a bateria, Senhor, desligada, ou até mesmo, Senhor, baqueada, enfraquecida, Senhor, venha trazer nesta noite uma renovação espiritual para a vida do teu filho e da tua filha. Estende as tuas mãos, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, e começa a agir no nosso meio, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fonte de alegria, de paz, de gozo, e nós queremos descansar no Senhor, e queremos a cada dia ouvir a Tua voz a nos guiar, e nos instruir, e nos dirigir. Nós pedimos, Senhor, que o nosso terreno não seja, Senhor, um terreno
duro, nem superficial, nem mesmo, meu Deus eterno, seja uma mente distraída e esses espinhos estão perturbando, sufocando e impedindo o teu agir. Senhor, estende as tuas mãos para que nós possamos ser uma terra boa, para que o Senhor venha plantar a semente da tua palavra, que o Senhor possa falar e que nós possamos ouvir e atender, que nós venhamos, Senhor, eliminar da nossa vida tudo aquilo que está nos distraindo, Senhor. Quem sabe é um tempo demais que nós estamos dedicando, meu Deus, a distrações, a, Senhor, meu Deus, até mesmo filmes, novelas, televisão, conversa fiada e outras coisas mais, que nós estamos malgastando o nosso tempo, estamos perdendo o nosso tempo, quando nós poderíamos investir melhor o nosso tempo, falando contigo, lendo a tua palavra, lendo livros que edificam a nossa alma e que falam ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Se você crê nessa palavra, diga amém.